é aquela casa, né? Adiado o depoimento para a capital paulista, a gente não sabe os motivos por que eles transferiram o local, mas o Bolsonaro está aproveitando o tema para fazer os seus encontros, Josias. É um fato. Você vê que o Bolsonaro aproveita ao máximo o inquérito que foi aberto, a investigação que foi aberta a pedido do Ministério Público Federal relacionada a essa baleia. O que mostra que o Ministério Público ofereceu ao Bolsonaro matéria-prima para que ele se vitimize. Então, ele reclamava da marcação da audiência, da inquirição da Polícia Federal. Agora, anulou-se ou adiou-se a inquirição, mas ele sapateia sobre o episódio e marca um grande evento na definição dele para as 15 horas. A polícia transferiu de São Sebastião para São Paulo, mas ele não quer saber disso, se não vai ter, se vai ter depoimento, quando vai ser, qual é a nova data, isso para ele não importa. O que importa é o evento que ele organizou em torno da inquirição. Isso mostra, Fabiola, que as autoridades precisam tomar cuidado com o Bolsonaro, porque ele sabe aproveitar as oportunidades que cruzam o caminho dele. E esta foi, sem dúvida, uma grande oportunidade. Existe a portaria do IBAMA, essa portaria é baseada numa legislação que proíbe a caça de baleias e criminaliza também a importunação das baleias, né? E, claramente, o Bolsonaro agiu de forma imprópria, como ficou ali com o seu jet ski ao lado de uma baleia. A baleia tem a audição sensível, evidentemente houve importunação. Agora, era o momento de fazer isso? Era o momento de abrir essa investigação? Essa é a pergunta que fica no ar, né? O Bolsonaro, evidentemente, não quer nem saber. Óbvio que isso daqui não vai trazer a ele nenhuma complicação assemelhada às encrencas que estão assediando a sua biografia no Supremo Tribunal Federal. Crimes muito mais graves, desde atentado contra a democracia brasileira, quanto até a tentativa de roubar joias da República. Então, são casos muito mais graves do que a importunação de uma baleia. Ele aproveita a oportunidade. Esse episódio deveria levar as autoridades a refletir. Sempre que tiver alguma coisa relacionada ao Bolsonaro, é preciso reflexão, né? Aqui, evidentemente, ofereceu-se ao Bolsonaro material para que ele sapateie e potencialize o papel que ele decidiu, a fantasia que ele decidiu vestir nessa fase de pré-carnaval, que é a fantasia de vítima. E você, hein, ô Thales, como é que você vê esse episódio do caso da baleia, em primeiro lugar, né? A gente até repercutiu isso, o vídeo que a gente fez com a Lilian até tá circulando bastante nas redes sociais, ela faz uma análise muito interessante. O Thales estava com a gente aqui também, quando ela fala sobre o Thales que puxou essa história do machismo, né? Dessa coisa do macho, da baleia, de se aproximar do animal e tudo mais. O caso da baleia eles estão utilizando até para fazer piada, falando, tá vendo? Olha a perseguição a Bolsonaro, até isso aí os caras pegam no pé dele. E agora ele quer usar esse episódio, é um depoimento à Polícia Federal, quer dizer, é uma investigação aberta, né? A gente tem a promotoria relacionada ao meio ambiente, que tem um papel importantíssimo diante desse litoral brasileiro, né? Então, quer dizer, é um caso muito sério, até um caso muito sério, que não é uma brincadeira, que não é uma piada, mas Bolsonaro está usando dessa maneira, né? Falando, tá aí, ó, já que eu não vou prestar depoimento, vou para a beira da praia, vou para a areia da praia, vamos lá, vamos todo mundo. E aí? Fabíola, esse episódio tem algumas vertentes sobre as quais a gente tem que refletir. Primeiro, o Bolsonaro está montando um cercadinho, está preparando um cercadinho. Gente, vai lá que eu vou estar lá para fazer o show para vocês, e vocês aparecem lá. Eu volto a me perguntar em que medida nós, da imprensa, devemos promover esse tipo de cercadinho. Vamos lá, vamos ver, olhar tal e ver se tem ali algo efetivamente que seja notícia ou não, e aí a gente publica ou não. Mas a gente tem que tomar cuidado com a, a, o marketing que o Bolsonaro está fazendo em torno dessas coisas. Isso é uma das questões, a questão do cercadinho que ele está montando de campanha. É uma campanha eleitoral, em que ele vai montando
dos candidatos dele a prefeitos, que vai ter agora em 2024, e ele está montando o cercadinho dele para fazer campanha em cada lugar. E fez uma convocação em que a gente deve refletir se a gente deve dar eco a essa convocação. Isso é uma questão. A outra questão é a questão do crime. Ele cometeu um crime. É menor, é maior, mas é um crime. A polícia pode, a justiça pode ignorar esse crime? Não pode, inevitável. Ela pode decidir se vale a pena chamá-lo agora, se não vale a pena chamá-lo agora. Isso daí a justiça deve administrar, porque está lidando com um marketólogo. E com o marketólogo tem que tomar cuidado. Então, vamos tomar cuidado com relação a isso. Agora, o crime é inevitável e é um crime grave. Esse contra as baleias, que ele comete. A crime ambiental, o Bolsonaro é o zelo e vezeiro de cometer crimes ambientais. E a gente realmente não pode ignorar o crime. Agora, tem que administrar, vai chamar ele a depor e oferecer para ele a possibilidade dele montar um cercadinho. Não vamos chamar para depor agora, vamos chamar numa fase posterior, vamos esperar a campanha eleitoral, vamos fazer. Agora, o crime é inevitável. Thales, Inevitável, não tem como sair dessa. interessante que você relembrou aí essa história do cercadinho. Na segunda-feira a gente fez uma discussão sobre isso, você com uma opinião, o Josias com outra, né? Quando a gente trouxe a informação do cercadinho na casa dele, lá perto de Angra dos Reis, em Mambucaba, e a gente trouxe a reportagem do jornal Folha de São Paulo, falando que o repórter entrou no cercadinho, acompanhou e a gente divulgou, mostramos as imagens. E olha só, hoje logo cedo, não sei se você chegou a ver ou não, mostra aqui pra gente no X, o deputado federal Eduardo Bolsonaro justamente pegou essa nossa conversa, fez o recorte e colocou lá. Ao que parece, Bolsonaro segue sendo o verdadeiro presidente, com direito a cercadinho e pautando a mídia diariamente. Que é exatamente isso que você está falando, Thales. Ele diz aqui, aí ele reposta um vídeo que está circulando muito lá no TikTok, eu falando sobre esse cercadinho, eu contando a história do cercadinho, aí fala vistas, né, tá errado, visitas de apoiadores do Bolsonaro na sua própria casa, tá incomodando a mídia. E aí ele faz isso, quer dizer, eles usam isso e aí ele já coloca lá, tá vendo? A mídia tá cobrindo a gente. É exatamente isso que você estava falando, né, Thales? Exatamente. Eles se aproveitam disso e a gente tem que pensar uma forma de não dar eco a eles, não ficar inflando, né? Ele fez agora uma convocação para o cercadinho, convocação lá no Twitter dele, e espera que esteja bastante gente lá. É isso, e bastante cobertura. Eu não sei se o Bolsonaro merece isso tudo, e se a gente deve permitir que ele repita o que fez com a mídia ao longo antes mesmo de ser governo, né? Botando que vou matar o Fernando Henrique, proponho que se mate o Fernando Henrique Cardoso, vamos fazer uma guerra civil, matar 30 mil pessoas mortas. Esse tipo de coisa que eu acho que a imprensa tinha que tomar cuidado.